Para quem veio, a gente vai ter o sorteio do Fusca, né? Que a gente falou no final do programa aqui. Tá, é semi-novo, né? Quase 0 quilômetro. Não é velho, é vintage, né? Vintage. Mais uma vez, boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E espero que vocês estejam à vontade aqui. A gente sempre começa assim, né? Dizendo para cada um ficar à vontade, como se estivesse na sua própria casa. Então, quero que todos se sintam assim. Não sei se vocês sabem, mas a gente está trabalhando na série Vintage, né? Acredito que saibam. E a gente tem um site do nosso grupo. O nome do nosso grupo ele é Livres. E a gente tem um site que é o livresweb.com. Então, lá tem a gente está gravando em vídeo todos os episódios da série. Então, se vocês podem estar indo lá, assistindo os outros 2 episódios anteriores. E aqueles que, porventura, não vieram em um ou não vieram em outro, também podem ir lá e acompanhar tudo para não perder nada, né? Porque a ideia da série é justamente ser algo contínuo. A gente diz que a gente está numa caminhada aqui no nosso grupo. É um momento de desconstrução para que a gente possa começar a construir uma caminhada de uma forma um pouco mais sólida, buscando rever alguns conceitos da nossa caminhada cristã, buscando ter uma visão mais exata de algumas coisas que a gente tem em Cristo Jesus. E é importante que a gente... existe uma evolução, então é importante que você veja os outros programas também e continue assistindo daqui para frente. Porque como essa série Vintage, de todas as séries que a gente vai fazer, ela é uma série que eu considero muito especial porque ela é uma série de conceitos. A partir da Vintage, todas as outras séries vão partir dela. Então a gente já tratou, por exemplo, no primeiro episódio, a respeito sobre o que é cristão. O que é um cristão? E entendendo o que é um cristão, a gente entende a necessidade que nós temos de ser cristãos. A gente entendeu que cristão é ser cheio do Espírito Santo, a ponto de estar tão identificado com Jesus, que as pessoas vão olhar para nós, onde nós estejamos, seja no trabalho, seja na escola, seja pegando um ônibus. As pessoas vão olhar para a gente e Jesus vai exalar em nós. As pessoas vão olhar para a gente e vão dizer, cara, esse cara aí tem alguma coisa especial. Essa menina tem alguma coisa diferente. Como Jesus tinha. Onde Jesus passava, ele chamava a atenção, ele transformava a vida das pessoas. Então, ser cristão é ser tão identificado com Cristo, e a gente até viu que a definição literal de cristão é pequeno Cristo, a ponto das pessoas olharem para a gente e verem, cara, é Jesus ali, esse cara tem Jesus na vida dele. O segundo episódio a gente tratou sobre Talmidim, que é a visão que é o conceito de discipulado. A gente reviu essa visão de discipulado, que Jesus disse, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E convidou algumas pessoas para seguirem ele, né? Então a gente entendeu um pouco esse cenário rabínico da época, lá da antiga Israel, na Israel da época de Jesus, aonde a gente entendeu qual era o cenário que tinha em relação aos Talmidim, que Talmidim é uma palavra em hebraico que, traduzindo para o português, seria discípulos. E a gente entendeu, então, qual de fato foi o convite de Jesus. Que não foi simplesmente de segui-lo, como a gente tem uma definição hoje de seguir nas mídias sociais, né? Que é o cara seguir o outro no Twitter. Quando eu sigo o Natan no Twitter, eu estou seguindo ele e eu estou vendo o que ele está fazendo, só isso. Nada além disso. E a proposta do Talmidim, ou a proposta de Jesus ao nos chamar para ser seus discípulos, é mais do que isso. É de ser seus Talmidim. E toda a ambição, todo o Talmidim tem a ambição de ser igual ao seu rabi, de ser igual ao seu rabino. Então, quando Jesus ele nos convida para ser seus discípulos, ele coloca em nós, ele faz o convite e coloca em nós a vontade. E se ele nos convidou é porque ele nos capacita a isso, de sermos iguais a ele, de buscarmos sermos iguais a Jesus. Porque se ele nos chamou para ser seus Talmidim, essa deve ser nossa ambição. E diferente dos rabinos da época, eles convidavam só a elite de Israel, só a galera que era os intelectuais, eles realmente eram chamados de elite de Israel, que discutiam junto com os rabinos a interpretação da Torá, discussão da tradição oral,
etc. e tal. E por fim, Jesus ele vem ainda e quebra mais um paradigma. Além dele convidar também as pessoas para serem seus talmidim, ele convida a todos. Ele convidou a mim, ele convidou a você, e esse é um desafio que a gente tem, de seguir a Jesus, de querer estar tão identificado com ele, a ponto de desejar ser igual a ele. Eu ainda citei no episódio anterior a passagem de que Pedro andou sobre as águas, né? Quando Jesus disse, quando Pedro identificou que era Jesus andando sobre a água, ele, como talmidim de Jesus, sabendo o que era de fato ser um talmidim, ele falou, me chama para aí que eu também vou. E Jesus disse, então vem. E ele foi. Ele foi e deu uns passinhos sobre a água ali. Depois ele caiu e tal. E quando ele caiu, na verdade, ele não duvidou que Jesus pudesse fazer aquilo, porque Jesus fez aquilo. A Bíblia não diz que ele teve a intenção de andar sobre as águas. Não, ele andou sobre as águas, como Jesus. Né? Então Jesus é o cara, Jesus é o Messias. Beleza, Jesus é Jesus. Mas Pedro fez igual. Pedro também fez. E quando ele sentiu o mar que bateu nele, sentiu o vento que bateu nele, ele lembrou de quem ele era. Ele não duvidou de Jesus, mas ele duvidou dele próprio. Ele duvidou que Jesus, ele sabia que Jesus podia fazer aquilo. Só que daí um instante depois, ele duvidou que Jesus pudesse fazer aquilo na vida dele. Né? E Jesus disse para ele, homem de pouca fé. Então, no episódio anterior, a gente saiu daqui desafiado a ter fé de que Jesus nos convida a seguir a Ele e nos desafia a ter a ambição de ser igual a Ele e nos capacita para isso. Amém? E no episódio de hoje, a gente vai falar então hoje sobre metanoia. Quem aqui já ouviu essa palavra metanoia? Rafa? Já ouviu? Você lembra o que é metanoia? Não lembra o que é metanoia? Eu falei há uns... O Leandro também? Hã? Eu falei há uns 4 meses atrás sobre metanoia. Eu tive a oportunidade de falar num grupo familiar. E foi na casa de vocês. Né? Hã? Foi bem legal. É verdade. E hoje, então, a gente vai estar recapitulando aqueles que estavam lá. E vocês estavam lá, né? Com certeza. Então, aqueles que estavam lá vão ter a oportunidade de ouvir novamente, para não esquecer. Né? É mais um dos conceitos que a gente vai estar tratando aqui. E aqueles que não ouviram, que não estavam lá, vão ter a oportunidade hoje de ouvir e crescer também nisso. O nosso objetivo aqui é que a gente possa sair daqui diferente do que a gente entrou. Que a gente possa, daqui para frente, olhar para frente e entender as coisas de uma maneira diferente. Pelo menos esses poucos conceitos que a gente está trabalhando, daqui em diante a gente quer começar a falar sobre eles e olhar para eles da maneira que a gente está entendendo e que Deus tem nos dado sabedoria para levar. Né? Como em toda caminhada, toda viagem, toda caminhada. Caminhada é bom porque caminhada a gente faz com os pés, né? Não vai de carro. Às vezes ela é cansativa, né? Às vezes a gente cansa. Eu lembro que o testemunho da igreja ali, o Elisandro disse que há anos atrás, quando eles vinham para a igreja, vinham quilômetros empurrando um carrinho de bebê, debaixo de chuva, não sei o quê, e vinham com alegria, né? Hã? E quantos quilômetros eram? Então, assim, é bem longe. E apesar da alegria, eu acredito que chegavam cansados. Né? Porque a alegria não faz que a caminhada, ou não isenta a caminhada de ser cansativa. Né? Ela pode ser com alegria, mas ela é cansativa do mesmo modo. Né? No outro dia tu sentia bastante. Exatamente. Só que eu era magrinho. Esse é bom, né? Esse é o lado bom. Hoje está de carro, né? Daí eu já... Descobri o segredo. Acho que eu vou fazer ele vir a pé. Então, como toda caminhada, ela é cansativa. E às vezes, quando a gente tem um objetivo de ir em algum lugar, a gente sai com uma disposição e no meio do caminho essa disposição parece que some. Parece que as coisas ficam um pouco confusas, né? Eu estava preparando aqui minha folhinha para trazer aqui hoje à noite a palavra para vocês. E eu lembrei de uma história que eu estava na igreja em Blumenau, eu devia ter uns 14, 15 anos, e o culto era de manhã, e tinha um amigo nosso da igreja que ele morava atrás, tipo numa rua para trás da igreja, assim, ele mora para lá.
Ah, beleza, sabia que ele ia de a pé às vezes, da igreja para casa. Aí eu e meu primo, a gente saiu do culto, vamos fazer uma surpresa para ele, vamos lá na casa dele. Aí a gente perguntou lá para um parente dele, onde é que é? Ah, tu pega essa rua aqui, ó, tu vai logo ali. Né? Aí eu pensei, beleza, logo ali, então vamos lá, né? Sabia que era uma rua de asfalto, não tinha erro, era pegar aquela rua, ia lá no final, tinha um morrinho, subiu o morrinho, tava lá. Pensei, beleza. E a gente foi feliz, né? Tava lá, e acabou o culto, deu tchau para os pais e foi embora. Fui caminhando, foi andando. E a gente foi conversando, foi alegrão, todo empolgadão, porque, ia passar o domingo com o cara, né? E ia fazer uma surpresa para ele e tal. E de noite tinha culto, então a gente ia lá e de noite ia voltar para o culto com os pais dele, né? E não queria pegar carona com ninguém porque queria fazer uma surpresa. Não queria que o pai dele buscasse a gente, né? E a gente foi caminhando, foi indo para lá. E de repente começou a cansar um pouco. A gente pensou, não era logo ali, né? Já era para estar lá, já era para estar almoçando, né, cara? E daí a gente pensou, não, mas ali, ó, depois daquela curva ali deve ser ali já, porque era no final da rua. A gente pensou, ali tem a curva, deve ser tipo a curva e a rua acabou, né? E daí a gente foi, daí chegou na curva, a rua não acabou. Tinha mais um pedação para frente. Aí tu, mas que coisa, né, cara? Aí tu vai para lá. De repente as pernas começam a cansar. Elas começam a te alertar de que tu já tá esgotando, né? De repente o suor começa a escorrer. Aquilo começa a te irritar. Aquele sol, era perto do meio-dia. Então pensa, era um domingo de sol, cara. Aquele sol batendo na moleira ali, né? O negócio, a cabeça já estava, né? E naquela época, para piorar, com meus 14, 15 anos, a gente tinha uma banda de metal. Então a gente só usava preto, né? Então para piorar, a gente estava de preto ainda naquele dia, né? Indo para lá. E daí ali a gente pensou, por que a gente não virou pagodeiro, não virou qualquer coisa, né? Para não estar de preto ali, né? Ia estar com... Mas não, a gente foi, cara. E nunca chegava esse logo ali. Eu lembro que no meio do caminho a gente falou, cara, vamos desistir desse negócio. Só que tu já não sabia. Você já estava logo ali, já era logo ali mesmo, a gente já estava chegando. Porque te andou tanto que tu, cara, para voltar vai ser mais uma eternidade para te voltar. Então tu não sabe se tu vai para frente ou se tu vai para trás. E eu lembro que, foi muito frustrante aquilo. Foi muito triste aquilo, aquela situação ali. Porque logo ali, tantas vezes a gente achava, tá chegando, e a gente descobriu que esse tá chegando, esse logo ali era uma miragem. Que esse logo ali, ele não estava ali, né? E, cara, sem mentira, acho que aquela rua tem uns 10 quilômetros. Né? Eu acho que se tu chegasse lá e não tivesse em casa. Não tivesse ninguém em casa, né? Seria pior ainda. Mas eu lembro assim, que no final a gente ligou pro pai do cara, ele foi buscar a gente. E quando a gente, não, vamos ligar, cara, que não dá mais, e não dá para voltar também, porque não tem mais perna para voltar, tudo isso. E daí estava logo ali já, já estava pertinho quando a gente ligou, né? Então a gente andou a maior parte do... Mas eu lembro assim, cara, que tu pensava assim, mano, eu nunca vou chegar na casa desse cara. Tu já não sabia mais, tu não tinha mais certeza que eu ia chegar lá, entendeu? Pensei, cara, eu devia ter ido para minha casa, não devia ter encarado essa parada e sei lá, talvez eu tô indo e vou chegar de noite lá a ponto de eu chegar e dizer, cara, tchau, vou embora e nunca mais vir na tua casa, né? Então é tão triste isso, é tão frustrante esse tipo de situação, né? E às vezes na nossa vida com Deus é parecido. E a Bíblia fala que Jesus ele é o único caminho. E quando a Bíblia usa a palavra caminho, eu tenho para mim que todo caminho ele deve ser percorrido. Ele não é uma coisa passiva, mas é ativa. É um caminho, é um meio para você passar, né? E a Bíblia diz que Jesus é um caminho, e nós temos que percorrer nesse caminho. E às vezes a gente tem, na nossa vida com Deus, a gente está andando, e as coisas não acontecem. Às vezes a gente entrou nessa parada para chegar num ponto, num objetivo. Tem um propósito com esse negócio. E ele nunca chega. Tem uma parada para acontecer. Tipo assim, não, eu entrei aqui porque Deus vai fazer algo tremendo e tal, e parece que não acontece. E isso também é frustrante. Tanto quanto na caminhada que eu fiz com meu amigo lá, com meu primo, na casa do meu amigo. Por quê? Porque às vezes parece assim, cara, a gente vive na igreja e eu tenho certeza que a maioria de nós aqui vive dessa forma. Por quê?
E a minha certeza vem do que eu ouço, porque é muito comum tu ouvir as pessoas dizendo que Deus vai fazer um grande romper na sua vida. É engraçado, porque Deus sempre vai fazer. Deus nunca fez. Deus sempre vai fazer alguma coisa. Deus nunca fez. Parece que tipo assim, não, cara, porque o que Deus vai fazer na minha vida vai ser, tipo assim, o objetivo dessa caminhada vai ser animal. Mas parece que chega para todo mundo, menos para você. E às vezes você começa a sentir as pernas fraquejando também nessa caminhada. E você talvez pense assim, cara, a Bíblia diz lá, buscar-me-eis e me achareis, se me buscarem todo o vosso coração. Pô, eu estou buscando com o meu coração, mas parece que eu não estou... Tipo, eu estou buscando, mas parece que eu não estou achando. A Bíblia fala que aquele que bater a porta com todo o seu coração, Deus iria abri-la. E parece que a gente está esmurrando a porta. Parece que tem gente desesperada falando, eu estou aqui, pá, pá. E não tem ninguém do outro lado para abrir a porta. Ou pelo menos a sensação que às vezes a gente tem é que não tem ninguém do outro lado interessado em abrir a porta para a gente. Porque também uma outra tendência é tu ver grandes coisas Deus fazendo na vida dos outros, né? A gente sempre acha que Deus está fazendo altas coisas com os outros. E sempre acha que o nosso momento vai chegar, mas nunca chega. E essa é o nosso sentimento, às vezes, dentro da igreja, nosso sentimento, às vezes, como seguidor de Jesus, como cristão, né? E é muito triste isso. É muito triste nós vivemos nessa realidade. Enquanto eu estava pensando sobre isso, eu lembrei da história de Jesus naquela que haveria de ser a última ceia, junto com os seus discípulos, né? Até um parênteses, a gente chama de Santa Ceia, mas porque ela foi a última, né? Porque, na verdade, aquilo ali era uma coisa que Jesus fazia sempre com eles. Não foi uma coisa assim, não, Jesus fez ali um jantar especial ali. Não, aquilo ali era um ritual deles. Era como se fosse um jantar deles, vamos dizer assim, né? E um dia, como um jantar como qualquer outro que eles tinham, Jesus chamou eles e falou, galera, seguinte, essa vai ser a última vez que eu vou ceiar com vocês. Essa vai ser a última vez que eu vou estar aqui, dessa maneira, dessa natureza humana, carne e osso, aqui com vocês. E ele já tinha falado com os discípulos que ia acontecer isso, que seria necessário que ele morresse e tal, né? Eles não entendiam essa realidade, mas ele já tinha falado, ele falou, ó, chegou a hora, não dá mais para esperar, agora é a hora a coisa vai acontecer. E ele falou aquilo para eles ali. E foi ali que rolou aquela parada, tipo assim, pô, mas alguém vai me trair, Deus, cara, mas quem vai ser? Aí aquele alvoroço todo, né? Mas eu queria nessa história, nessa última ceia que Jesus fez com seus discípulos, ele falou algo que eu queria destacar nessa noite aqui. Se você tiver sua Bíblia, seu celular aí, você pode abrir. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Ligou aí? Ligaram as Bíblias? Lucas capítulo 22, a gente vai ler a partir do versículo 31, na verdade do versículo 31, versículo 32. Hoje eu não vou botar ali no projetor, eu vou ler aqui só, tá? Vou ler. Jesus, então, está nesse contexto, né, que eu acabei de falar, está lá ceando, contando para eles, como ia ser a última reunião que ele estaria fazendo ali, o último momento de intimidade com os discípulos, porque logo dali a coisa já aconteceu, né? Então ele estava dando as últimas instruções, tipo assim, cara, vai acontecer isso, vocês façam desse jeito, não se percam nisso, tal, e as coisas aconteceram. E ele estava dando as últimas instruções para ele, porque dali em diante ele não estaria mais ali para fazer isso, né? E então ele falou, num desses momentos ele falou, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Ou seja, Jesus estava falando para Pedro, né, Simão Pedro, que Satanás tinha pedido para peneirá-los, tentá-los, para prová-los, para testá-los. E continuou, mas eu orei por você, Pedro, para que sua fé não desfaleça. Ou seja, Jesus disse que Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas Jesus orou por Pedro para que a fé dele não desfalecesse, para que a fé dele não acabasse.
para que ele mantesse a fé dele. E continua dizendo: e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Vou repetir. E quando você se converter, como assim se converter? Pedro não era convertido? Mas aqui ele diz que Pedro tinha fé, que ele orou para que a fé de Pedro não se desfalecesse. Então Pedro tinha fé, mas não era convertido. Pedro, ele era um talmidim de Jesus. Como a gente falou, ele andou sobre as águas. O cara sabia quem que ele estava seguindo. Ele sabia que Jesus era o Messias. Ele reconheceu Jesus como o Messias, como o cara, o Salvador. Mas ele não era convertido. Como assim? Como assim? O que a gente consegue aprender nesse texto, e o que Jesus mostra através dessa citação ali, é que Pedro, sim, ele tinha fé. Pedro, sim, ele era um discípulo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus e ele tinha fé. Ele era um cristão legítimo. Porém, existe uma diferença entre você ter fé e ser convertido. Ter fé é uma coisa. Crer em Jesus é uma coisa. Ser convertido é outra coisa. São outros 500. E é isso que Jesus estava falando ali. Ele estava falando para Pedro não perder, que ele orou para que Pedro não perdesse a fé dele enquanto ele estaria sendo provado, mas para que quando ele se convertesse, uma coisa futura, ele ainda fortalecesse os outros irmãos. Crer em Deus é uma coisa, converter-se a Ele é outra completamente diferente. E por isso, então, talvez a gente não enxerga a fonte da vida lá na frente, enquanto a gente está escaldando no deserto. Por isso que a gente vê a fonte como se fosse uma miragem. A gente sabe que ela está lá. A gente sabe que as coisas com Jesus elas são certas. Só que às vezes a gente não consegue ver. A gente vê como se fosse uma miragem. Por isso que às vezes a gente está esmurrando a porta, batendo na porta, pedindo, pelo amor de Deus, abre a porta. E na verdade ela já está aberta. E a gente não está conseguindo enxergar. Porque a gente crê em Jesus. Mas talvez nós não nos convertemos, de fato ainda. E eu queria então, hoje, falar um pouco a respeito disso. A gente às vezes, na nossa caminhada cristã, dentro da igreja, a gente tem uma ideologia de salvação um pouco patética. E perdoe a honestidade, mas é como eu de fato vejo, assim. Eu acho que a gente vê um pouco bem patética a maneira que a gente vê a ideologia de salvação que a gente tem. No sentido de que nós achamos que Deus está suficientemente satisfeito com o fato de que nós acreditamos nele e ele está lá, beleza, não, acredita em mim, não, show de bola, é isso que eu queria, que ele soubesse que eu existo e é isso aí, está tudo resolvido. E essa, muitas vezes, tem sido a nossa ideologia a respeito de salvação. Como se Deus pensasse, eles acham que eu existo, então vou amá-los e vou salvá-los. O objetivo de Jesus nunca foi que nós crêssemos em Deus, mas que nós crêssemos e a partir dessa fé nos convertamos. A partir dessa fé nos convertamos. Porque crer em si só, somente crer, somente acreditar, por si só, é um ato passivo. Crer por si só não muda nada. É o primeiro passo, é o ponto de partida. É você entender as coisas. E a partir desse primeiro passo, você dá o segundo passo, que vem a sua conversão. E converter-se a conversão, ela exige proatividade, ela exige disposição, ela é ativa, ela exige algo de você. E a pregação, quando Jesus ele pregava, em todo o ministério dele todo estava focado em arrependimento. Todo estava focado em arrependimento. Ele veio para isso. E ele dizia, arrependei-vos. Né? E sempre quando ele usava a palavra arrependei-vos, sempre que ele falava sobre arrependimento, ele usava a palavra que no grego se chama metanoia. E é onde a gente tirou
o nome do nosso episódio de hoje, metanoia. Então, sempre que você ouvir falar que Jesus falava a respeito de arrependimento, ele estava falando de uma metanoia. Mas o que é uma metanoia de verdade? Porque nós vivemos, na verdade, um pseudo-arrependimento. Nós vivemos como se arrependimento fosse um sentimento. Como se arrependimento fosse você sentir uma tristeza. Ah, me arrependi de ter feito aquilo. Né? Como se fosse isso. E isso também é uma maneira passiva de você entender a respeito do arrependimento. Porque arrependimento, a gente encara o arrependimento muitas vezes como se fosse assim, cara, entendi, estou errado, beleza, estou errado. E arrependimento não é isso. O arrependimento, ele pensava, ok, entendi, estou errado e quero mudar daqui para frente. Esse é o verdadeiro arrependimento. E o arrependimento, ele não tem, então, a ver com sentimento. Arrependimento, ele tem a ver com mudança, ele tem a ver com conversão. Arrependimento é metanoia. E se nós buscarmos no dicionário, e por isso que eu gosto tanto de trazer, eu já falei isso semana passada, de trazer palavras mais próximas do original, grego, hebraico, porque elas têm uma definição mais ampla, que transliterada para o português, às vezes a gente distorce um pouco o entendimento. Mas a metanoia, a definição ou significado de metanoia, ela é mudança de mente e expansão de mente. Isso é muito diferente do que você sentir alguma coisa. Não tem nada a ver com você sentir uma tristeza, com você pensar, ai, cagada que eu fiz. Não, é diferente. Porque às vezes a gente olha para o arrependimento como se isso tivesse a ver com algo que eu fosse morrer, como se Jesus estivesse falando, arrependei-vos, como se isso tivesse a ver com a minha salvação lá na frente. Tipo assim, eu tenho que me arrepender para ir para o céu. E é engraçado essa ideia de que eu tenho que fazer algo para ir para o céu, porque Jesus, ele veio para esse mundo, para inaugurar o reino de Deus, para inaugurar o céu aqui. Então por que a gente às vezes vive como se fosse algo para o futuro? Por que a gente às vezes vive como se o arrependimento, por exemplo, que é o nosso tema de hoje, fosse algo para frente? Não, eu vou me arrepender para lá na frente. Não, é algo para hoje. O arrependimento, ele é para agora. Ele não diz se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, mas diz a respeito da forma que eu vivo aqui, que perpetuará por toda a eternidade. Porque o arrependimento, como eu falei, ele não é um sentimento. O arrependimento, ele não fala sobre o ontem. Ele não fala assim, cara, eu fiz uma besteira ontem lá, me arrependi. Porque muitas vezes a gente se arrepende porque não tem alternativa, né? A gente se arrepende normalmente quando sobrou para o nosso lado. Porque esse é o pseudo-arrependimento, entendeu o que eu estou falando? É tipo assim, você fez uma besteira e foi descoberto. É óbvio que você vai se arrepender. Entendeu? É óbvio que isso, quem não se arrepender, né? Pelo menos tu vai se arrepender de não ter feito bem feito, né? Mas é verdade. Então esse não é um verdadeiro arrependimento. Porque o arrependimento é você olhar para trás, você ver a besteira que você fez e a besteira que você talvez está fazendo, e você dizer, não, ok, vai ser daqui para frente, vai ser diferente. Eu entendi, mas não é só entender. Isso tem que gerar uma mudança em você. Senão isso não é arrependimento, isso é qualquer outra coisa, mas não é arrependimento. E essa é a metanoia. É não lamentar pelo que aconteceu ontem, mas é querer fazer o hoje de uma maneira diferente. Essa é a expansão de mente. Essa é a transformação de mente. Expansão de mente, eu gosto da definição de expansão de mente, porque não é só mudar a mente. Porque em metanoia a gente também vê a mudança de mente. Mudança de mente no sentido de mudança da maneira de enxergar as coisas, de ver as coisas. Mas uma expansão de mente, para mim, ela traz como uma compreensão. E eu acho muito massa a questão tu alinhar a fé com metanoia. Por quê? Porque toda a fé ela tem que gerar uma metanoia em você. Porque ela tem que fazer ela tem que abrir tua mente. Tu tem que começar a enxergar as coisas diferentes. Tu tem que começar a entender as coisas e ver, cara, estou entendendo, eu estou mudando,
e eu quero mudar mais, eu quero entender mais, eu quero aprender mais. Isso é uma metanoia na nossa vida. Eu queria ler um outro texto, que está em Romanos 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz o seguinte. É Paulo, né? Falando. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui então disse, transformem-se pela renovação da sua mente, ou seja, o fruto de uma mente renovada é transformação. Transformem-se pela renovação da sua mente. A Bíblia fala muito a respeito de como a nossa caminhada com Jesus vai transformar as nossas vidas. E essa transformação, Paulo diz, que ela só existe partindo de uma renovação de mente. E somente pessoas que foram transformadas, então, experimentarão e comprovarão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é mais do que você querer fazer coisas. É mais do que você achar que tem que fazer um par de coisas. E você, não, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu faço isso, e agora estou esperando Deus fazer as coisas. Não, é mais do que isso. Isso gera uma mudança na sua vida. Isso gera uma metanoia na sua vida. Nós temos que buscar uma metanoia nas nossas vidas. Nós temos que buscar olhar para trás, identificar coisas nas nossas vidas que a gente entende, cara, isso aqui não agrada mais a mim, não contribui mais para a minha vida. E daqui para frente a gente começa a fazer diferente. Outro texto que eu queria ler também, é uma outra fala de Paulo, a igreja de Corinto, e está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Eu vou ler aqui para você. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui Paulo está dizendo que nós, como cristãos, como pessoas que desejam ser iguais a Jesus, pessoas cheias do Espírito Santo, que desejam ser iguais a Jesus, nós devemos ter a mente de Cristo. Nós devemos ter a mente de Cristo e isso é o resultado de uma metanoia. Isso não é simplesmente você vir para a igreja, você dizer, levantar sua mão e dizer, eu aceito Jesus. Eu vim para frente e aceito Jesus. Você ser batizado. Não é só isso. Isso exige muito mais de você. Isso é muito passivo. É muito confortável para você talvez fazer isso. Mas para você viver uma verdadeira metanoia e uma transformação verdadeira na sua vida, você precisa buscar isso. Buscar em Deus as coisas que você precisa mudar na sua vida, as coisas que você precisa entender na sua vida. E como Paulo disse aqui, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. A gente muitas vezes, ou melhor, a gente sempre olha para tudo de uma maneira muito humana. A gente olha para as coisas carregando na bagagem a nossa cultura, carregando na bagagem os nossos conceitos familiares, a nossa educação, nosso contexto social. Muita coisa a gente carrega na bagagem quando a gente olha para as coisas. E Paulo está falando, a gente precisa enxergar com olhos espirituais as coisas. A gente precisa enxergar com a mente de Cristo. A gente precisa entender que em Cristo Jesus nós seremos transformados. Seremos transformados a partir de uma transformação de mente. Então, só ter fé, só crer sem mudança não resulta numa vida convertida a Cristo. Nós precisamos de uma expansão de mente, uma metanoia, ter a mente em Cristo.
Então esse é o nosso desafio de hoje. Este é o nosso desafio, que a gente possa de fato viver partindo de Jesus, uma metanoia nas nossas vidas. Que a gente saia daqui e comece a olhar para tudo de uma maneira diferente. Comece a olhar para as coisas de uma maneira não superficial, mas com olhos de quem tem uma mente expandida, de quem compreende as coisas além do que a maioria compreende, talvez. Porque essa é a expansão de mente. A expansão de mente é a pessoa que ela vai compreender as coisas que os outros não compreendem, né? Então esse é o nosso desafio e esse é o nosso conceito de hoje, é o episódio de hoje, e é isso aí.